Até onde pode ir a atração? O novo Peugeot 308 100% elétrico. Boa tarde, continuamos a acompanhar a situação em Espanha. Neste SIC Notícias sábado já foi confirmada a morte de 211 pessoas. Nos últimos 2 dias foram mobilizados mais de 7 mil operacionais para ajudar nas operações de busca e resgate. Um grupo de 10 socorristas portugueses partiu para Valência para ajudar nas operações de busca e salvamento. O pedido de ajuda chegou diretamente dos bombeiros de Valência. Faltam 3 dias para as eleições nos Estados Unidos. Mantém-se a troca de posições entre Donald Trump e Kamala Harris. A margem entre os dois candidatos nas sondagens é mínima e daqui a pouco há decisão América. Ruben Amorim diz que pediu para sair apenas no final da época, mas afirma que a intenção foi negada pelo Manchester United. Deixou ainda a garantia que não vem buscar nenhum jogador do Sporting no mercado de inverno. Olhando para o Campeonato Nacional de Futebol, o Sporting goleou o Estrela da Amadora por 5-1. O Benfica joga hoje no Algarve com o Farense, que é o último classificado do campeonato. O Presidente da República falou com a mãe do motorista da Carris que ficou ferido na semana passada em Loures, depois do autocarro em que seguia ter sido incendiado. Marcelo Rebelo de Sousa diz que o estado de saúde do motorista tem evoluído de forma positiva. Numa nota publicada no site da Presidência, o chefe de Estado refere que tem vindo a acompanhar a situação, respeitando as restrições da hospitalização. E em Espanha já foi confirmada a morte de 211 pessoas, quase todas na região de Valência. A imprensa espanhola refere que há pelo menos 1.900 pessoas desaparecidas, mas o governo não está a considerar estes dados porque garante que se baseiam nas chamadas para as linhas de emergência. Já foram localizados pelo menos 70 corpos, mas as equipas ainda não conseguiram chegar até eles. As operações continuam, as autoridades temem que mais vítimas possam ser encontradas em veículos e garagens inundadas com a descida das águas. As autoridades de Valência restringiram a circulação automóvel até amanhã nas zonas mais afetadas, de forma a facilitar o trabalho das equipas de emergência. Nas últimas 48 horas foram mobilizados mais de 7 mil militares socorristas e polícias. O Ministério da Saúde espanhol alertou ainda para a situação limite que se vive nos hospitais da região. Para hoje está prevista mais chuva nas Ilhas Baleares, na Catalunha e na Comunidade Valenciana. E agora sim, está na altura do Decisão América com o Germano Sousa. Com o Germano Almeida, perdão. Germano, peço imensa desculpa pelo lapso. Perdoa-te que é a terceira vez que faz a Decisão América, portanto não há problema nenhum. E com muito gosto, é um privilégio estar aqui. Este é o nosso 12º Decisão América. É o último antes do dia decisivo de 5 de novembro. E se olharmos para as últimas sondagens, de facto, a margem, a diferença entre Kamala Harris e Donald Trump é efetivamente mínima. E o que é que isso significa? Significa que estamos a ter um empate até ao fim, isso é claro, estamos a 3 dias da eleição. Disseste da decisão, tenho dúvidas, pode ser que não seja dia 5 de novembro, terça-feira, que saibamos quem é o próximo presidente dos Estados Unidos. Esta sondagem Reuters Ipsos dá 1 ponto de vantagem no voto nacional a Kamala Harris e, como sabes, Liliana, tendo em conta o histórico, isso pode não chegar para a democrata. Hillary Clinton, por exemplo, ganhou o voto popular por 2,2 e não foi eleita. Biden ganhou por 4,5 e foi eleito. Tendencialmente, dir-se-ia que, pela vantagem na Califórnia e Nova Iorque, os democratas precisam, para ganhar o colégio eleitoral, ter à volta de 2,5%, 3% pelo menos, e isto parece uma vantagem curta, mas esta é até nisso uma eleição diferente das outras e, como vamos ver, eventualmente Kamala tem também boas hipóteses de ganhar o colégio eleitoral. Nesta reta final, presumo que ambas as campanhas estejam a fazer várias contas e começamos por olhar para a Pensilvânia. Sim, dos 7 estados decisivos, na minha opinião, é mesmo o mais decisivo, por uma razão objetiva também, que é o que tem mais população, o que tem mais votos eleitorais, 19. Depois, porque se olharmos para o mapa, ali a Pensilvânia, juntando com estes dois, Michigan e Wisconsin, faz a tal cintura da ferrugem que Kamala Harris, se ganhar esses 3 e não perder nenhum estado
maioritariamente democrata e que possivelmente não vai perder, apesar, enfim, de algumas esperanças que Trump supostamente terá na Virgínia e no Novo México, mas que não creio que seja para levar a sério. Bom, se ganhar estes três, Kamala Harris é a próxima presidente dos Estados Unidos, primeira mulher presidente. No Wisconsin e no Michigan, Kamala Harris tem um avanço de uns 2 a 4 pontos, é favorita nesses estados. Na Pensilvânia, como vemos, não podemos afirmar isso. Nas últimas sondagens vemos Trump ligeiramente à frente na Pensilvânia, por muito pouco. É verdade também que nesta sondagem, por exemplo, aqui nestas duas, CNN e CBS, há um empate. Se Kamala ganhar a Pensilvânia, ganha a eleição. Se perder a Pensilvânia, temos que olhar para outros estados. Há algumas semanas, Kamala Harris tinha vantagem na Pensilvânia. Tinha, embora, atenção, que dos três foi sempre o mais empatado. E, portanto, aqui há uma certa estabilização. O que podemos afirmar, de forma mais subjetiva, é que se Kamala tivesse escolhido Josh Shapiro, governador da Pensilvânia, para vice-presidente, teria mais hipóteses aqui. Mas também podemos dizer, porque isto é foi muito essa a vantagem de Biden. Certo, que é da Pensilvânia, mas repara, se Kamala tivesse escolhido o Josh Shapiro para a Pensilvânia, tinha vantagem aí, mas não tinha a vantagem que Tim Walz lhe dá no Wisconsin e no Michigan. E, portanto, nós nunca podemos ver uma eleição tão complexa só por um fator. Aqui falta também saber, porque eventualmente Filadélfia será fácil de ganhar para Kamala Harris, mas depois junto dos trabalhadores, Donald Trump tem manifestado aqui alguma vantagem, não é? Certo, a Pensilvânia é um estado com duas grandes cidades, Pensilvânia e Pittsburgh, onde Kamala vai ganhar por um grande avanço, mas depois há outros condados com outras características. Temos que olhar, por exemplo, está aqui o condado de Erie, que é um condado um pouco diferente do resto da Pensilvânia, com as proximidades que tem em relação aos outros estados. No entanto, claramente parece-me, Liliana, o seguinte: se Kamala ganhar na Pensilvânia, está feito, será a próxima presidente dos Estados Unidos. Se perder, não está perdido para ela, porque pode ganhar o Nevada e depois um outro estado mais complicado, o Arizona, a Carolina do Norte, mas isso é mais imprevisível, digamos assim. Falaste em Carolina do Norte, vamos olhar para a Carolina do Norte. Que surpresa é que pode ser daqui? Bom, é preciso ver que a Carolina do Norte, dos 7 estados decisivos, foi o único que há 4 anos Biden não ganhou. Nos últimos 40 anos, só um candidato democrata ganhou na Carolina do Norte, foi Obama em 2008, mas depois na reeleição já não ganhou. Há 4 anos, Trump ganhou a Carolina do Norte por 74 mil votos. Nesta sondagem, Kamala está a um ponto à frente. É preciso também, no entanto, dizer que no voto antecipado na Carolina do Norte há mais republicanos do que democratas a votarem, por uma pequena diferença, mas há. E já agora, na Pensilvânia, os democratas estão com um grande avanço de 60-30 no voto antecipado, muito graças às mulheres democratas que estão a votar mais do dobro em relação às republicanas mulheres democratas. Mas isto é o voto antecipado, que são apenas primeiros sinais. Mas vamos agora olhar para o voto antecipado em pormenor. Okay. Não é? E começamos aqui pelo voto da comunidade, sinais preocupantes no voto negro, foi o título deste. As sondagens apontam que Kamala, ganhando o voto negro de forma clara, não chega aos níveis de Biden, Obama e até de Hillary, com um problema que é o voto negro masculino. De acordo com as sondagens, Trump pode passar os 20% de homens negros a votar nele, sendo que há 8 anos só 8%. Essa é uma grande diferença. Os primeiros sinais de voto antecipado na Carolina do Norte dizem-nos que o voto negro é 18% do total do voto antecipado. De acordo com as contas dos estrategas de Kamala Harris, eles precisavam, este número precisava que fosse acima dos 20%. E há 4 anos foi 19%. É um primeiro sinal que os homens negros não estão a ir tanto às urnas para ir votar Kamala do que foram há 4 anos para ir votar Biden. Não quer dizer que vão votar Trump, mas basta que não vão votar tanto, e estão a ir até agora em menos 20 a 25 mil que há 4 anos, e isso pode não parecer muito, mas eu recordo que a Carolina do Norte foi decidida por 74 mil votos. Pequenas coisas como estas podem fazer a diferença. E olhamos, há pouco estavas também a falar na ida às urnas no voto antecipado entre republicanos e democratas, e também há aqui novidades, não é? Sem dúvida. Vamos ver. Há 4 anos, do voto antecipado até agora, 51% eram registados democratas, 28% registados republicanos. Neste momento, a relação é 41-40, é quase um empate. Isto diz-nos que os republicanos estão a olhar para o voto antecipado de forma mais séria e empenhada agora que há 4 anos. Isto tem uma explicação. Há 4 anos, se te lembras, Trump desdenhou o voto antecipado, disse que era fraudulento. Isso teve um efeito negativo para ele, que foi o seu próprio eleitorado desconfiar e não ir. É verdade que depois, no voto presidencial, Trump teve um grande avanço no dia, em relação a Biden. Biden só ganhou porque teve um avanço ainda maior
no voto por correspondência. Desta vez, se os republicanos estão a ir antecipado, o que é que isso significa? Significa que depois, na terça-feira, será mais equilibrado entre os dois? Pode acontecer. Isto não quer dizer que os republicanos vão subir 12 pontos. Quer dizer que estão a olhar para o voto antecipado de forma mais séria. E no eleitorado feminino, o que é que se passa? Bom, vamos ser claros. Ou Kamala ganha claramente nas mulheres, ou não vale a pena continuarmos a conversa, porque Trump será o próximo presidente dos Estados Unidos. As sondagens mostram que Kamala vai ganhar nas mulheres negras, nas mulheres jovens. Nas mulheres brancas não é assim tão certo, sobretudo nas que têm menos estudos. Nas mulheres brancas com mais estudos, e elas são importantes nos subúrbios dos estados decisivos, aí já sim. Bom, este é o sinal de maior esperança para Kamala Harris. No voto antecipado dos 7 estados decisivos, 55% são mulheres. Isto diz-nos que, muito provavelmente, só vamos saber depois dos votos serem contados, Kamala Harris tem neste momento uma vantagem no voto antecipado nos 7 estados decisivos. Mas insisto, só depois é que saberemos. Vamos olhar para dados económicos, de que forma é que estão a afetar as campanhas ou da forma que cada uma das campanhas tem aproveitado também estes dados? Bom, os últimos dias mostraram-nos algo que os últimos 2 anos estão a mostrar, depois de um pico de inflação de 9,1 no verão de 2022, fruto de uma política de subida dos juros da administração Biden e da Fed, a inflação baixou para 2,4, está no mínimo de 3 anos, e que permitiu, aliás, que os juros agora já estejam a descer. No último trimestre, a economia americana subiu 2,8%, acima do esperado. Isto parecem tudo boas notícias para a administração Biden e, portanto, para Kamala. Ouviste Kamala falar muito disso? Não. Há uma opção estratégica da campanha democrata de não colocar a questão económica, porque mesmo com bons dados económicos, eles acham que não conseguem explicar às pessoas que têm o sentimento que com Trump estavam melhor. E porquê é que com Trump estavam melhor? Porque pagavam menos quando iam ao supermercado, quando compravam uma casa, porque a inflação estava muito mais baixa. E nesse sentido, apesar de depois também haver aqui uma outra coisa contraditória, a inflação a longo prazo continua alta, os pedidos de emprego estão no mínimo de maio, mas em outubro a criação de empregos esteve abaixo do previsto. Ou seja, como isto é complicado de explicar, mesmo para quem esteja aberto a receber a explicação, Kamala e os seus estrategas optaram. Não estão a pôr a economia no seu tema central. Não sei se não se vão arrepender, mas isso vamos ver depois. E muito rapidamente vamos olhar para a versão ou inversão de Donald Trump. Donald Trump é o mestre da inversão. Ele diz que nunca tentou acabar com o Obamacare e não o faria. Bom, ele quando foi presidente fez tudo para tentar acabar com o Obamacare e só não conseguiu, porque mesmo com uma maioria no Congresso, não conseguiu, do ponto de vista legislativo, fazê-lo. Ele diz que é preciso ganhar largo para evitar que o outro lado diga que houve roubo. É o contrário. Kamala é que tem que ganhar com um grande avanço, caso contrário já sabemos que ele, se perder, declara a vitória. Germano, vamos conhecer a convidada desta semana. É uma pessoa, é um rosto muito conhecido e que passa todas as semanas também pelas SIC Notícias, mas que já desempenhou muitos outros e inúmeros papéis. Muito bem, Ana Gomes, é um prazer tê-la aqui no Decisão América. Muito obrigado. Embaixadora, comentadora SIC, a mulher portuguesa que mais votos teve numa eleição presidencial, 540 mil votos há 3 anos. Foi durante 15 anos eurodeputada, muito ligada também às relações com os Estados Unidos. E é um prazer tê-la aqui, Ana. E logo para começar a conversa, queria perguntar-lhe: considera que esta é a eleição mais importante para o Ocidente desde a Segunda Guerra Mundial? Absolutamente. E é com o coração apertado que o digo. É evidente que não é isso que vai determinar os americanos que estão a votar, porque eles estão preocupados com questões internas. Mas as repercussões são tão dramáticas para o mundo se ganhar um ou outro que nós que não votamos não podemos abstrair dessas consequências. E eu ainda mais preocupada estou porque acho que a Europa ainda não integrou as consequências que poderão advir de uma segunda presidência Trump. E não se preparou. Uma preparação que de resto era indispensável de qualquer maneira para a Europa, enfim, alcançar os seus próprios objetivos, ganhasse quem ganhasse, mas ainda mais com Trump, e sabendo que a Europa nessa altura não vai poder contar com o parceiro da NATO para questões essenciais, como seja a de travar Putin na Ucrânia. Porque travar Putin na Ucrânia é travar Putin de vir por aí fora. Pelo resto da Europa, eu não tenho a mais pequena dúvida que Putin será imparável se, de facto, nós não conseguimos travá-lo na Ucrânia e derrotá-lo militarmente na Ucrânia. Ana Gomes, Donald Trump é em 2024 mais perigoso do que foi em 2016? Sim, porque tem todo um lastro de vingança, de ressabiamento, que, aliás,
ele não esconde nas intervenções que faz, ele diz que tem listas de inimigos, ele vê os adversários políticos como inimigos, tem listas de inimigos contra os quais intervirá. De Liz Cheney, por exemplo. Quer dizer, o que ele disse a propósito de Liz Cheney é completamente inaceitável em qualquer democracia. Mas não é, ele diz que tem listas. Ele diz mais, ele já disse, inclusivamente ameaçou poder mobilizar até as Forças Armadas contra grupos de oposição. Portanto, sim, vai haver sangue com Donald Trump. E é isso que temem muitos americanos. Eu ainda recentemente estive em Nova Iorque e fiquei muito preocupada quando vi os meus amigos americanos nem se conhecendo uns aos outros e todos a admitirem que a possibilidade de uma guerra civil. Isto é, sobretudo se Trump perder, e portanto ele já está a fazer essa mobilização, digamos, das suas hostes para a violência. E aquilo que nós vimos no Capitólio em 6 de janeiro de 2021 pode parecer uma brincadeira. No meio disto tudo, eu tenho alguma esperança. É que ele diz tantas vezes, e está de tal maneira apostado, tem estado ao longo da campanha, em deslegitimar as próprias eleições, alegando fraude, à partida, assinando com todas as hipóteses de fraude, recorrendo a tribunais, etc. E ainda hoje levou sopa do próprio Supremo Tribunal de Justiça, justamente sobre o voto na Pensilvânia, que me parece, com base até na experiência que tenho nos tempos em que servi no Parlamento Europeu e em que fiz muita observação eleitoral por várias partes do mundo, eu só vi candidatos a tentarem deslegitimar uma eleição, alegando fraude, quando eles estavam convencidos que iam perder. E portanto, eu acho que, no fundo, Trump não é só uma questão de estar a precaver-se para o que der e vier, mas, no fundo, Trump acha que vai perder. E eu acho que isso é bom sinal. Ana, e Kamala Harris, está à altura do desafio? Ela entra mais tarde, depois da saída de Joe Biden, entra todo um outro processo que não ela aquele entra que é o comum. em condições adversas, exatamente, tarde, porque Joe Biden tardou a reconhecer, e o Partido Democrático tardou a reconhecer que ele devia já não se candidatar. Apesar de tudo, tem uma entrada fulgurante, também. O esquema é perverso nos Estados Unidos, mas um indicativo é dos próprios fundos que ela recolhe, que são superiores aos do Trump, para a campanha. Mas nesta ponta final há dúvidas, e vamos ver como é que as coisas efetivamente correram. Há bocadinho o Germano dizia que ela não tocou nunca no tema económico, ou só tocou assim muito ao de leve no princípio, exatamente com um programa, digamos, para as classes médias. Mas a questão económica é realmente uma questão absolutamente determinante na América, porque as pessoas ainda sentem o impacto da inflação. Não interessa que os números da inflação estejam agora a ser reduzidos, as pessoas não o sentem no bolso de maneira nenhuma, porque sentem o impacto da inflação acumulada, lá como cá. Não é? Os preços não baixaram. Pode baixar o nível... A evolução dos preços é que não é tão acentuada. E em relação a isso, de facto, ela optou, como o Germano explicou, por não trazer isso para a cena, digamos, para o debate, e essa é uma das questões onde, obviamente, Trump é forte. E é forte, sobretudo, porque conseguiu transmitir, ele capitaliza no ressentimento das grandes massas populares que se sentem excluídas. Não é por acaso que são os trabalhadores, portanto, de setores que fecharam em resultado da globalização, e não é a globalização em si que eu demonizo. O que eu demonizo é as políticas neoliberais que levaram à total desregulação da globalização. Isto viu-se na América, viu-se aqui na Europa. Por exemplo, com a política dos alemães em relação totalmente dependentes do mercantilismo face ao mercado chinês, por exemplo. E na América é evidente que Trump capitaliza nesses setores e promete toda aquela panóplia de medidas, tarifas, todo o tipo de medidas proteccionistas, que de resto os americanos não se ensaiam nada a utilizar quando lhes convém, sejam democratas, sejam republicanos, mas que obviamente fazem com que a desregulação
que destruiu setores industriais, seja mais associada aos democratas. E com razão, porque foi de facto a partir da administração Clinton que se entrou nesse desvario neoliberal e que hoje explica que setores populares, aquilo que chamam blue collars, hoje, estejam nas mãos estejam nas mãos de setores de candidatos e de partidos populistas de extrema-direita. Abriu o caminho a que Trump, esse populismo de Trump apanhasse não só os setores de direita, mas também de esquerda. Absolutamente. Ou setores que no passado até podiam ser à esquerda e que hoje estão numa lógica de ressentimento e nostálgica e à direita. E depois aqui acumula-se também com o facto, é evidente, da Kamala ser não é uma pessoa carismática. negra e mulher. E como o Germano há bocadinho também explicava, os setores não educados, sem estudos, de todas as etnias, tendem a ser conservadores, patriarcais, reacionários, anti-mulheres. E é por isso que os próprios negros se notam um declínio em relação à candidata negra, não por ser negra, é por ser mulher. Ana, e como é que se explica que lá, mas também cá, pessoas bem informadas e supostamente diferenciadas desculpabilizem e normalizem o comportamento de Trump? Bom, eu acho isso absolutamente lamentável, que no fundo os partidos democráticos e as pessoas que defendem a democracia se deixem arrastar por esta lógica polarizadora, antidemocrática, buçal, como é de Trump, e que chegou a dizer, não é, que podia ir na Quinta Avenida dar um tiro a um tipo qualquer e não lhe acontecia nada, e de facto estamos a ver todas as coisas sinistras que sabemos todos os dias sobre ele, estas últimas coisas que ele disse sobre a Liz Cheney, verdadeiras ameaças, o que ele disse sobre as mulheres, quer as mulheres queiram ou não queiram, há dias sobre a própria adversária, não é? Bom, e portanto, toda essa brutalidade, sim, está inerente a essa... É uma campanha de extrema-direita, sem baias nenhumas, e que, infelizmente, alguns políticos no campo democrático pensam que podem controlar, mas acabam apenas por normalizar, e isso é absolutamente perverso, destruidor da boa convivência que era indispensável num sistema democrático. Liliana. Continua. Muito bem. Então, eu vou pegar só para perguntar uma coisa. Não deixa de ser irónico que Trump, estando à frente no tema económico, pelas razões que explicou, os americanos percepcionam que nos anos dele pagavam menos quando iam ao supermercado e quando compravam uma casa, mas naquilo que são as ideias de Trump, deportação em massa, que não vai conseguir, mas deportação em massa e as tarifas, as duas coisas seriam altamente penalizadoras para a economia americana. Exatamente, mas esse é um paradoxo que, infelizmente, escapa às massas que apoiam Trump e que tem também a ver com esta tremenda polarização. Eles têm uma percepção de que muitas das políticas económicas que os democratas representam não lhes trouxeram avanço à vida, pelo contrário, não lhes deram perspectivas nem só de elevador social, mas inclusivamente de uma vida melhor para os seus filhos. Lá, como cá, na Europa. E é isso que explica a subida da extrema-direita. E aí os partidos de esquerda ou democráticos têm que pôr a mão na consciência e têm que arrepiar caminho no campo. Com o aproveitamento do discurso que se faz, por exemplo. Se Kamala ganhar, que efetivamente... Olha, e sobretudo, quando temos também aqui o fator das redes sociais e até dos mídias controlados hoje pelos bilionários. Os bilionários sempre intervieram e sempre pagaram, sustentaram candidatos nos Estados Unidos, de forma, aliás, perversa. Mas agora é mais... Dos dois lados. Mas agora é mais óbvio do que nunca e mais perverso do que nunca, porque eles, além dos mídias tradicionais, como sejam os jornais que eles estão a condicionar, têm as redes sociais. E as redes sociais com o efeito amplificador e polarizador e de comportamental, digamos, dos estilos de informação, desinformador. E isto é perverso para a democracia e eu espero que a Kamala, ganhando, tendo ela sido vítima disto por parte, por exemplo, do Twitter, os FIIs hoje, e de tudo o que o Musk representa, e é evidente que essa gente, além do mais, eles querem
continuar a ganhar contratos, grandes contratos, designadamente com a NASA, etc. 4 mil milhões de dólares. Que ela os faça pagar, e no caso do Musk, eu gostava de o ver, pagar 1 milhão de euros, eu gostava não é? de o ver atrás De das dólares. grades. Ainda por cima, com esta conversa toda sobre o que eles dizem ser imigrantes ilegais e o Trump a ameaçar deportar 21 milhões de pessoas, que nunca, obviamente, vai conseguir tal coisa, mesmo que o tente. Aparentemente um deles será o próprio Elon Musk, porque segundo o irmão ele também entrou ilegalmente nos Estados Unidos. Deixe-me insistir no Musk para perguntar, porque a questão Musk é mais profunda que possamos imaginar, não é? Alguém que até teve grandes divergências com Trump no passado, que no início da invasão russa da Ucrânia apoiou claramente a Ucrânia com o sistema Starlink, nos últimos 2 anos virou, agora apoia a Rússia no palco de guerra, e o comportamento que tem com Trump não é só um mero financiador, é alguém que tem um ascendente na própria campanha. Claro. E o que eu lhe pergunto é: o que é que Musk quer? É uma espécie de Putin na América a controlar Trump, e também essa contradição que há bocado referia. Ele que quer, supostamente, vai ser o tipo na administração de Trump que vai cortar uma série de agências e de intervenção federal, e ele que recebe com a SpaceX e com a Tesla 4 mil milhões de dólares de ajudas do Estado. De renda, digamos. Bom, o que eu vejo é estes plutocratas que sempre existiram hoje em esteroides, graças ao sistema financeiro, graças às grandes plataformas tecnológicas que controlam, etc., estarem a querer justamente tornar-se oligarcas, verdadeiros donos do poder, em que os agentes de poder eleitos, no fundo, serão meros bonecos, digamos, nas suas mãos. E isso é particularmente claro com um sujeito que quer criar uma distopia, claramente, onde havia democracia, e isso também significam... Ele tem denúncias até de filhos dele, dos esquemas que ele paga, por exemplo, na investigação científica para a criação até ao nível da biotecnologia. Portanto, eu acho perigosíssimo. Acho que é essencial no Parlamento Europeu, quando lá estive, eu fui uma das pessoas que se bateu para que houvesse uma sinergia Europa-América para a regulação das plataformas digitais, e só espero é que a Kamala, sendo eleita, de facto, mesmo vindo da Califórnia e de Silicon Valley, ela, com a influência que Silicon Valley tem nos políticos da Califórnia, ela, de facto, vá mais adiante na regulação das grandes plataformas digitais, porque senão temos, de facto, a morte da democracia e temos uma distopia, e é isso, sem dúvida, que um tipo meio louco como o Elon Musk se põe, como dizes, agora teve com a Ucrânia e agora está, além do oportunismo total, ele tem um projeto de poder altamente distorcido do que deve ser uma boa governação para qualquer povo. Mas acha que é exagerado? Para mim este é o grande tema se Trump ganhar nos próximos anos. Acha que é exagerado fazer essa ligação Putin-Musk a controlar Trump? Ou não, eu sempre achei que Putin, desde a chamada escândalo da Cambridge Analytica, que deu a vitória a Putin, a vitória a Putin, dando a vitória a Trump em 2016. Tudo o que se soube nessa altura, já das ligações a Putin. E eu sempre achei que Putin, que Trump anda sobre compromat. Portanto, Putin tem elementos sobre Trump que fazem com que a admiração que Trump protesta em relação a grandes líderes, a grandes autocratas, etc., seja de especial servilismo em relação a Putin. Penso que isto é desastroso, obviamente, para a Ucrânia e, no fundo, para nós, Europa. É desastroso para o Médio Oriente, e já estamos a ver. Esta tem sido uma tremenda falha de Biden, que também Kamala pode vir a pagar caro pelo impacto que tem em determinados setores, em alguns estados swing, como é o caso do Michigan, e com os eleitores árabes, embora eu penso que eles também terão em mente que Trump é o pior de tudo, para a possibilidade de uma... O mayor de Dearborn, como sabe, muçulmano, democrata, apoia Trump. Pois, há muitos muçulmanos a apoiar Trump, e, não obstante Trump ter sido o grande falado... apoiante de Israel, inclusivamente tendo mudado a embaixada. Mas isso é uma falha para de Kamala Harris, porque efetivamente
Donald Trump tem feito discursos mais para a comunidade árabe e muçulmana do que propriamente Kamala Harris. Não, toda a gente sabe que o Trump pôs o genro, inapto completamente, ali ao serviço do poder de extrema-direita israelita, do poder da Arábia Saudita, etc. Agora, Biden é que se esperaria diferente, sobretudo neste contexto, a seguir ao 7 de outubro, e em que se viu, desde logo o princípio, que de facto havia ali uma política oportunista da parte da extrema-direita israelita de exterminação das pessoas em Gaza, que é o que continuamos a ver, com a cumplicidade de Biden, porque as armas foram-lhe fornecidas. E se alguém tinha capacidade de influir, de influenciar e de restringir a extrema-direita israelita no poder, era obviamente Biden. E aí Biden falhou. Está a falhar todos os dias e Kamala pode pagar isso caro. Mesmo que sejam em setores muito minoritários, não é preciso que eles votem Trump. Basta que não votem Kamala, como eventualmente poderia ser o caso. Portanto, isso... E ainda por cima é dramático porque ela, tendo até um marido judeu progressista, é ele, por exemplo, tem tentado a chamar a atenção, não é o único, para as políticas realmente nazis que Trump, e para a metodologia nazi que Trump advoga. Não é o único, o antigo chefe de Estado, chefe da Casa Civil, o John Kelly. John Kelly é o primeiro a denunciá-lo. Eles sabem, portanto, bem, não há nenhum judeu com memória nos Estados Unidos que não deva ficar aterrado com aquilo que Trump está hoje a propor. Mas a verdade é que isto não sabemos como é que isto vai funcionar a favor da Kamala. Liliana, antes da frase da semana, deixa-me só perguntar à Ana relativamente à questão ainda da Ucrânia. Num cenário de hipótese de vitória de Trump e daquilo que muitos estão a prever, que é Trump, Putin, Orban, Xi Jinping, não sei se Lula também, possam avançar com uma proposta de uma espécie de paz miserável de congelamento do território e a Rússia ficar com uma porção da Ucrânia e infelizmente o apoio americano praticamente terminar. O que eu lhe pergunto muito concretamente é, quase 1000 dias depois da guerra, ao contrário do que muita gente imaginava, a Europa continua relativamente coesa, ou bastante coesa, no apoio à Ucrânia. Embora coesa, mas tímida e com contradições, porque dentro da Europa temos cavalos de Troia como o Orbán, que neste momento até tem a presidência do Conselho. Claro, obviamente a questão da Hungria. O que eu lhe pergunto muito concretamente é, podemos eventualmente num cenário desses ter surpresas desagradáveis de países europeus a quererem alinhar nessa tal suposta paz países como eventualmente a Alemanha? Lamento, mas sim, com a direção extremamente fraca que neste momento a Alemanha tem, com a crise que tem, com a crise económica, que foi do próprio fabrico, à conta dessas políticas erradas, à conta, por exemplo, da dependência da Rússia em relação ao gás e ao petróleo, e não só, os seus políticos ligados a Putin. Temo que, sim, a Alemanha seja dos mais inclinados a fazer esse tipo de cedências. E o que é que a Europa pode fazer num caso desses? Acha, por exemplo, que o Reino Unido, eventualmente uma França ainda Macron e os países nórdicos ainda poderão resistir? Não sei, sabe, não sei. Eu lamento dizer, mas neste momento o meu julgamento sobre a maior parte dos políticos europeus é muito duvidoso. Tenho muitas dúvidas sobre as capacidades deles, mesmo depois da invasão da Ucrânia pela Rússia. Não ter feito o que era necessário fazer em termos da nossa própria segurança e defesa. Muita conversa. A começar pela própria Alemanha, que disse que ia fazer uma viragem, etc. Mas não se fez, de facto, o que era preciso, o investimento que era preciso fazer. Mais com a perspectiva de Trump voltar. Trump que disse em tempos que a NATO estava obsoleta. Embora ele tenha, no fundo, alguma razão quando diz que os europeus não fizeram a sua parte como membros da NATO. E vemos isto aqui aqui em Portugal. Quer dizer, quem é que fala da absoluta necessidade de armar e equipar as nossas forças armadas, nem que seja para propósitos puramente defensivos no território nacional, dadas as nossas responsabilidades marítimas, aéreas, etc. Ninguém fala disso, não falam e não fazem. Portanto, a Europa não está, neste momento não tem lideranças capazes. E é nisso que Putin e outros sujeitos nada recomendáveis apostam. É na fraqueza, na divisão dos europeus. Lamento dizê-lo e lamento confessar que
temos que estar preparados para o pior. Ana. E, inclusivamente, ao nível, quando digo isto, não é de baixar os braços, é de resistir. E resistir ativamente. Deixe-me fazer-lhe uma última questão. Já passamos à frase da semana. Foi observadora em inúmeros processos eleitorais. Fica preocupada quando houve notícias de que Washington, por exemplo, já mobilizou a Guarda Nacional para eventuais conflitos e tumultos durante o processo eleitoral? Sim, repara o que está a passar neste momento em Moçambique, com aquele sujeito inacreditável que ainda é presidente Nyusi, a tentar justamente isso, mobilizar os próprios militares para irem contra o povo. Olha o que está a passar na Geórgia, aí, obviamente, eu fui muitas vezes à Geórgia, conheço bem, fiz a observação eleitoral na Geórgia várias vezes, é claramente uma interferência do oligarca de serviço, que presta serviço a Putin. Nitidamente para suprimir a vontade do povo, que eu não tenho a mais pequena dúvida, sobretudo o povo mais jovem, mas não só, no caso da Geórgia, até porque é um país com 2 partes do território ocupadas por russos, claro. A quererem um futuro europeu. Se nós europeus, de facto, deixamos que isso se passe em países como a Geórgia, e a reação foi muito pusilânime até agora da parte da Europa, ou países que têm uma ligação connosco, como é o caso de Moçambique, bem, deixamos tudo. E é evidente que uma vitória de Trump vai ser um blueprint, vai ser um modelo de incentivamento a autocratas e a ditadores por todo o mundo. Avançamos agora para a frase da semana. Sim, estamos aqui perante uma eminente embaixadora e a parte diplomática é muito importante para percebermos o que pode acontecer. Eu cito uma frase do chefe da diplomacia americano, Antony Blinken: o sistema está avariado. O que é que ele se refere? Refere-se que não é só em Washington, na parte mais política e legislativa. Ele, que foi confirmado no Senado por 78-22, das últimas grandes maiorias nos últimos anos largos no Congresso americano, como secretário de Estado, disse recentemente que começa a não ficar com instrumentos capazes de aplicar a diplomacia americana no mundo, e como isso é importante. Estamos a falar de uma diplomacia, Ana, que tem 15 mil funcionários ao longo de todo o mundo, e Blinken diz que esta incapacidade de Washington de ter grandes consensos está a chegar a um ponto em que, eventualmente, até Trump havia grandes consensos na política americana, que era na política externa, não é? Sim, mas os Estados Unidos têm uma grande responsabilidade. Porque, por exemplo, a própria maquinaria das Nações Unidas, em particular o Conselho de Segurança, que é suposto ser o órgão regulador dos conflitos a nível global, está avariado, e está avariado desde sempre. E eles têm muita responsabilidade porque não querem mudar aquilo que o avaria, que é o veto permanente os vetos dos 5 membros permanentes. Um deles é os Estados Unidos, e depois é a Rússia, é a China. Portanto, o não mudarmos e não termos mudado há muito tempo a mecânica do Conselho de Segurança e restringido o direito de veto, avaria a capacidade das Nações Unidas de ser efetivamente regulador. Podem e servem para outras coisas importantes, mas naquilo que é essencial e em que o conjunto da população a nível mundial mais precisa do Conselho de Segurança, está avariado. Depois, os países que tinham de facto uma grande influência, como os Estados Unidos, deixemos de história, os Estados Unidos estão em declínio, é a percepção global. É a percepção global e não está apenas ligado ao poder económico, porque até nessa matéria os Estados Unidos continuam relativamente fortes e com a base tecnológica, etc. Mas é em termos da própria política. Quando os Estados Unidos têm 2 pesos e 2 medidas, quando, por exemplo, a administração Biden diz uma coisa, lembramos nesta história do que se passa no Médio Oriente, a princípio a administração Biden é que esteve a boicotar no Conselho de Segurança as resoluções que pediam um cessar-fogo. Depois mudou. E depois tudo aquilo que tem dito não leva a lado nenhum, porque obviamente não é credível. Mas, ao mesmo tempo, continua a fornecer armas a Israel para atacar Gaza, para atacar o Líbano, para atacar o Irão. Quer dizer, o Blinken, coitado, eu tenho muita pena dele, porque ele até é um tipo capaz e de bom senso, mas não vai a lado nenhum, não tem força nenhuma, são os próprios Estados Unidos que se desacreditam. Sim, eu queria uns Estados Unidos fortes,
capazes de ser vistos como credíveis nas negociações em que se metem. Neste momento não têm credibilidade nenhuma. E mais, cada vez vão ter menos. Porque isto está a acontecer neste momento em Gaza e no... Nós vamos pagá-lo. Nós, no mundo ocidental, não são os Estados Unidos só, nós vamos pagá-lo e muito caro e em muitas vidas. E ninguém está a dizer isto, mas isso é o que vai inevitavelmente acontecer. Tal como pagámos o desvario que foi a invasão do Iraque naquelas circunstâncias com os ISIS e outras coisas mais. Sim, mas aí, antes do momento de fecho, deixa-me só dizer, não deixa de ser um pouco também... Ontem o Trump, no ataque à Liz Cheney, uma das coisas que recorda é isso, a dizer, o pai dela foi muito fácil estar no gabinete e mandar os americanos para a guerra. Uma base do movimento America First era a vontade de acabar com essas intervenções, a verdade é essa. Claro, mas esse lado isolacionista que Trump explora, como acabou de dizer, também já esteve com o Biden. Quer dizer, a retirada do Afeganistão naquelas circunstâncias é indesculpável. Claro. Muito bem. Bem, vamos ao momento de fecho. É sempre uma sugestão e a sugestão é um livro, a autora está aqui à minha frente, Diplomacia de todo o terreno, a propósito dos 25 anos da independência de Timor-Leste. Eu tive o prazer de estar na apresentação, um momento notável no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Esta capa, muito interessante, pedi à Ana que me contasse o contexto da capa. Eu não estava a passar a ferro. Esta capa é tirada por uma amiga jovem, nessa altura, que é na casa-prisão de Xanana Gusmão, onde eu estou, certamente tinha lá ido conversar com ele, e depois estou a fazer, segundo ela diz, uma chamada para o embaixador americano. E ali era o único sítio onde eu podia carregar o telefone e ao mesmo tempo falar. Muito bem, só mesmo para terminar de dizer, este processo de autodeterminação e independência de Timor, além de muito mérito da Ana Gomes e da equipa dela e do governo português da altura e do presidente Jorge Sampaio, há também uma intervenção do presidente Bill Clinton. Terá sido dos últimos momentos em que o presidente americano contou num momento como este, não é? Sim, e em que foi absolutamente determinante a atuação do primeiro-ministro António Guterres, designadamente o contacto com Bill Clinton, e a outros níveis o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jaime Gama. E eu devo dizer, e foi essa sintonia entre Jaime Gama, ministro, António Guterres, primeiro-ministro, e Jorge Sampaio, presidente da República, que explicou também o sucesso, digamos, diplomático a complementar, digamos, a grande mobilização que uniu todo o povo português em apoio ao povo de Timor. E eu devo dizer que nesta sessão a que a Germana acaba de se referir, do lançamento do livro, eu tive o grande prazer de ter a falar sobre esse processo o próprio ministro Jaime Gama e também o Ian Martin, que foi o chefe da UNAMET, a missão das Nações Unidas, extraordinariamente bem-sucedida em levar por diante, em condições muito difíceis, o referendo que permitiu ao povo de Timor tornar-se independente e em que, obviamente, em todo este processo foi o povo de Timor o principal ator, como é óbvio. Muito bem. Nós só fomos os diplomatas e os advogados. Ainda é possível acreditar que a diplomacia pode ter diferença. A diplomacia faz diferença. Eu acho que é isso que eu procuro transmitir neste livro, que espero que seja em particular lido pelos jovens diplomatas. E salva vidas. Com certeza. Ana Gomes, Germana Almeida. Muito obrigado. Obrigado, Liana. Uma boa tarde. Muito obrigada. A poucos dias das eleições americanas, as opiniões dividem-se. You can always trust me. O que pode fazer a diferença? This is bigger than me, this is bigger than my presidency. Os documentários que revelam toda a verdade. Na SIC Notícias. Hoje, Kamala Harris quebrando... Estamos de regresso. O Sporting goleou o Estrela da Amadora por 5-1. Gyökeres foi o homem do jogo a marcar 4 golos. Assim que Ruben Amorim apareceu, ninguém ficou indiferente. Aplausos em Alvalade no antepenúltimo jogo do treinador pelo Sporting, viu a equipa ameaçar o primeiro por Daniel Bragança. Na bancada surgiu uma mensagem de apoio ao lesionado Nuno Santos. No relevado, entrou em cena quem costuma fazer a diferença. Víctor Gyökeres fez cair a máscara do nulo para colocar a equipa na frente. O Estrela reagiu e Israel foi gigante na baliza, mas Danilo, com a baliza à mercê, fez o impensável. Do outro lado, Dramé brincou com o fogo, perdeu a bola em zona perigosa e Gyökeres agradeceu para marcar mais um. O Estrela voltou a responder, neste caso com a melhor eficácia. Rodrigo Pinho não marcou à primeira, mas o avançado servido por Danilo reduziu a diferença.
Bruno Brígido ainda adiou o terceiro por pouco tempo. Leo Buca cortou a bola com o braço. O árbitro Bruno Vieira assinalou o penalti, mas anulou o cartão vermelho e mostrou amarelo ao jogador. Gyökeres mais uma vez foi letal e chegou ao hat-trick. A segunda parte assinalou o regresso de Nani a Alvalade e Bruno Brígido teve mais trabalho. O guarda-redes impediu males maiores para o Estrela. Mas com Gyökeres em campo tudo acontece no ápice. Imparável, embalou para assinar o póquer. Tem já 16 golos no campeonato. Houve ainda tempo para Maxi Araújo fazer a estreia a marcar de Leão ao peito, 5-1. O Sporting continua líder, só com vitórias. O Benfica joga hoje no Algarve com o Farense, que é o último classificado do campeonato. Farense, Bayern de Munique e Futebol Clube do Porto é o ciclo de jogos que se aproxima para o Benfica antes da pausa para as seleções. Sem querer pensar no que aí vem, Bruno Lage garante que o foco está na equipa algarvia. Temos a felicidade de trabalhar com grandes jogadores que percebem facilmente as nossas ideias e estar bem vincado isso, deles sentirem que o próximo jogo é com o Farense. O nosso assunto do momento então é o Sporting Clube de Farense. Não há margem de erro no Benfica. Bruno Lage não admite facilidades contra um Farense que tem apenas 4 pontos à entrada para a 10ª jornada. Mesmo anteriormente ao Tozé, já tinha visto um outro jogo, por exemplo, com o Porto fora, que tinha tido uma boa prestação. A dificuldade vem daí, vem também do facto de nós estarmos a competir de 2 em 2 dias. Por isso, aquilo que perspectivamos é um jogo difícil, mas, acima de tudo, partir com a mesma ambição de sempre. Para nós é uma final. Apesar do mau momento, o Farense não deita a toalha ao chão. Nós estamos numa posição absolutamente delicada, sabemos disso. A ambição, a crença, a intensidade nos duelos que precisamos, a aliar a organização que temos que ter, com muito poucos erros, sabendo que os erros neste tipo de jogos se vão pagar muito caro. Duas equipas em momentos antagónicos. Farense quer fugir do último lugar na recepção a um Benfica que procura a 5ª vitória consecutiva no campeonato. A informação atualizada dentro de instantes aqui na SIC Notícias. Até já.